Olá, você aí que está me assistindo, já sentiu que você precisa aí de cuidar de todo mundo para você se sentir amado? Ou então você tem culpa de dizer para alguém não? Você tem dificuldade em colocar limites porque você aí tem medo de decepcionar alguém? Talvez você aí, ou eu imagino que você aí que está me assistindo, seja sim uma pessoa muito generosa, muito empática, muito cuidadosa. Mas existe uma diferença aí imensa entre a gente amar alguém e abandonar a nós mesmos para a gente manter, segurar uma relação. E aí, eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque este vídeo é sobre codependência. Eu vou explicar neste vídeo o que é a codependência e no final do vídeo você vai ter que ficar até o final comigo. Eu vou trazer aí várias dicas muito simples do que você pode fazer para você não ser codependente e, ao mesmo tempo, construir resiliência. Então, vale muito a pena você ficar até o final deste vídeo. E se você é novo aqui no meu canal, eu vou te convidar a se inscrever para você aí receber notícias de autocuidado com a saúde mental com frequência. Muitíssimo obrigada. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Eu prometi que eu ia começar falando sobre o que é codependência. Bom, eu vou começar aqui tentando fazer o inverso. Eu vou falar o que codependência não é. Então, gente, codependência não significa amar demais. Isso daí é uma ideia que às vezes a gente tem. Mas codependência não tem nada a ver com amar demais. Da mesma forma, ser uma pessoa codependente não significa ser uma pessoa cuidadosa. Muita gente aí faz essa confusão de que quem é uma pessoa cuidadosa é codependente. Isso não tem nada a ver, tá? Codependência não tá ligado aí a amar demais, a ser muito cuidadoso, muito cuidadosa. O problema, gente, começa ou a codependência, ela passa aí a ser construída a partir do momento em que, para você manter uma conexão com uma outra pessoa, seja aí uma conexão no âmbito da amizade, familiar, no âmbito aí amoroso, você começa a abandonar a si mesmo. Então, é como que no cérebro, né? Você aí num relacionamento saudável, você começa a se perguntar, né? O que que eu tô me sentindo? O que que eu preciso? O que que faz sentido para mim nesse relacionamento? Isso daí são os pensamentos, os questionamentos que uma pessoa que não é codependente faz. Mas quando a gente está falando de codependência, uma pessoa aí que sofre com a codependência, os pensamentos dela, a pergunta dela passa a ser: como que fulano tá? O que que eu tenho que fazer para fulano não ficar chateado? Como que eu posso evitar conflitos com fulano? O que que eu tenho que fazer para fulano não se decepcionar comigo? Você tá vendo aí a diferença, né? Aqui, né? A pessoa, ela começa a viver mais em função da necessidade, da expectativa do outro, né? O foco aqui passa a ser o outro, a necessidade e a expectativa do outro. A necessidade e a expectativa dela não existe. Então, essa é aí a diferença
entre uma pessoa codependente e uma pessoa aí que não é codependente, né? Então, eu vou começar a explicar. Eu estudei, eu sou especialista em trauma, eu fiz essa especialização com o Dr. Gabor Maté. Quem é da área aí da saúde mental, com certeza já ouviu falar nele. E quando a gente estuda o trauma, a codependência, ela tem aí a raiz dela, a gente encontra na infância. Eu vou explicar aqui bem resumido para a gente entender aí como que a codependência começa na infância e a gente mantém na fase adulta, tá? Então vamos lá. Nós, seres humanos, a gente tem aí duas necessidades assim fundamentais como seres humanos. Quais são elas? A necessidade aí de pertencimento e conexão e também a necessidade de autenticidade. O que que é isso? É basicamente essa necessidade de você ser quem você é. Você ser aí, né, a pessoa que você de fato é, sem máscara, sem filtro. O problema, né, ele começa a acontecer, ou melhor, o problema, a codependência, ela começa ali a acontecer quando a criança, né, ela meio que aprende que essas duas necessidades que eu mencionei, a necessidade de autenticidade e a necessidade de pertencimento, elas começam aí a entrar em conflito. Então vamos supor, exemplos aqui, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com exemplo. Então vamos lá. A criança, ela meio que percebe que os pais ficam aí irritados quando ela demonstra sentimento desconfortável, por exemplo, tristeza, frustração, raiva. E aí a criança meio que aprende. A minha raiva, a minha frustração, a minha tristeza não é aceita. Um outro exemplo, a criança, ela sente que ela precisa ser perfeita para ela receber amor. E aí, nesse caso, ela meio que aprende. Eu tenho que agradar para ser amado. Um outro exemplo a criança, ela percebe ali que ela precisa de cuidar emocionalmente do outro. Isso sim existe, né? E nesse caso, a criança ali ela aprende, né? A necessidade do outro é muito mais importante do que a minha própria necessidade. Gente, esses exemplos aí que eu citei, não é que a criança ela não faz isso porque ela é fraca. A criança ela não internaliza isso porque ela não tem nenhum conhecimento, porque ela é fraca. Gente, muito pelo contrário. A criança, ela faz isso porque ela preserva a conexão. Na verdade, essa é uma estratégia e muito inteligente de sobrevivência da criança, porque ela escolhe ali, né, o vínculo, ela escolhe ali a relação, né? Ela sabe que sozinha ela não consegue navegar a vida. Então, ela escolhe, ela prefere o relacionamento. Isso não tem nada a ver com fraqueza. Mas uma outra coisa que a gente aprende aí quando a gente estuda o trauma, né? Aquela estratégia, né, que durante a infância foi uma estratégia inteligente, né, foi uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia aí que ajudou, né, a criança virar um adulto, crescer e navegar a vida. Essa estratégia, ela pode sim se transformar em sofrimento na fase adulta, né? Não significa que uma estratégia que deu certo na fase da infância vai funcionar na fase adulta. E é por conta disso, né, que a criança ela cresce, ela vira adulto e aí ela continua acreditando, né, inconscientemente, internamente. Ah,
Se eu colocar limite no meu relacionamento, eu vou perder o amor, eu vou perder o respeito. Se eu decepcionar fulano, eu vou ser rejeitada. Ou então, o meu valor enquanto mulher, enquanto ser humano, tá no quanto eu sou necessária para os outros ao meu redor. Você tá vendo aí que uma estratégia, né, de sobrevivência que começou lá na infância, ela se perpetua, ela é mantida aí na fase adulta e ela reforça o comportamento codependente. Então, a gente está acompanhando aqui esse fio, né? E quando a gente meio que analisa esses pensamentos, né? Essas crenças, se eu colocar limite, fulano não vai me amar. Se eu não agradar o outro, eu vou ser rejeitado. Você consegue perceber que por trás desses pensamentos, por trás dessas crenças, existe aí um medo. O medo, ele está assim por trás da codependência. E esse medo, gente, ele pode sim controlar as escolhas que nós adultos fazemos. Óbvio, né? A gente aí é também controlado, a gente faz escolhas, a gente decide as nossas ações através aí das nossas circunstâncias, das circunstâncias aí da vida, mas a gente pode sim, né, às vezes inconscientemente fazer escolha baseado aí no medo, ou melhor, a gente faz a escolha na tentativa de evitar emoções, sentimentos desconfortáveis. Ah, Thalita, tá muito filosófico. Como é que é isso na verdade? Então vamos lá. Uma pessoa codependente, ela pode aí pensar: eu não posso falar não para Thalita, porque senão eu vou me sentir culpada. Eu não posso colocar limite no meu relacionamento com fulano, senão fulano vai ficar muito triste. Eu preciso resolver, fazer de tudo para resolver o problema daquela pessoa, porque eu não aguento, eu não consigo ver aquela pessoa sofrendo. Então, gente, esse tipo de pensamento aí que a gente alimenta na fase adulta, né? Esse tipo de pensamento aí pode controlar as nossas ações. E o que está por trás desses pensamentos é ali a tentativa de evitar emoções desconfortáveis, né? Culpa, medo, vergonha, insegurança, enfim. Antes aqui da gente continuar, eu tenho que falar, ressaltar aqui esse lembrete, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos são apenas aí uma informação, né? Eles não são uma ordem a ser seguido, né? Não é aí um direcionamento de como a gente tem que agir na nossa vida. Eu vou ter que olhar, mas eu acho que eu gravei um vídeo sobre isso e de toda forma eu vou colocar aqui na descrição e eu recomendo aí você assistir o vídeo que vai ajudar muito. Se eu não gravei sobre isso, eu vou ter que gravar, porque isso é muito importante sobre os pensamentos aí e os sentimentos, tá? Mas de toda forma, vai todo assunto que tá ligado à codependência, eu vou colocar os vídeos aqui na descrição para você assistir aí e aumentar suas ferramentas, seu conhecimento. Mas enfim, gente, sentir culpa não significa de forma alguma que você tá fazendo algo errado. Eu até mandei uma mensagem para uma cliente minha canadense falando isso. E eu coloquei aqui para não esquecer que eu achei assim
Eu tenho que falar sobre isso, mas enfim, vou repetir aqui. Sentir culpa. Se você sente culpa, isso não significa que você fez algo errado. Sentir medo não significa que você deve desistir. Sentir ansiedade não quer dizer que você tem que voltar para o seu padrão de comportamento antigo. A pergunta importante aqui que a gente tem que fazer é o seguinte: o seu comportamento, ele está alinhado ali com os seus valores ou o seu comportamento, ele é uma forma de você evitar uma emoção difícil e desconfortável. Esse é o foco. Superar as dificuldades da vida, gente, não significa só assim, eliminei o problema. Não. Superar as dificuldades da nossa vida significa também que a gente tem que fortalecer e usar os recursos internos que a gente tem que nos ajudam a navegar as dificuldades da vida. Para você sair da codependência, você precisa sim reconstruir a relação que você tem consigo mesmo. Porque lembra aí o que eu falei no início do vídeo, né? A codependência é quando você aí é, deixa de relacionar consigo mesmo, você afasta de si mesmo e o seu foco passa a ser a expectativa e a necessidade do outro. Então, para você aí eliminar, sair, cortar a codependência da sua vida, você precisa sim reaprender, reconstruir a conexão consigo mesmo. Então, como que você vai fazer isso? Agora a gente está chegando no final do vídeo com as dicas que eu prometi, tá, gente? Então vamos lá. A primeira dica é você desenvolver autoconfiança. As pessoas que são codependentes, elas meio que perdem a confiança no taco, né? Perde a confiança na percepção delas. Então, elas pensam um trem e a percepção delas é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, elas pensam, né, que tem que agradar todo mundo, mas elas percebem que elas não querem agradar todo mundo. Então a percepção e o pensamento tá totalmente desalinhado. Elas costumam pensar assim: será que eu tô exagerando? Será que eu sou egoísta? Será que eu tenho o direito de querer que fulano faça isso pra mim? Um outro lembrete, né? Se algo te machuca, isso importa, isso é importante. Se algo ou alguém ultrapassa os seus limites, isso é importante. Se algo ali que você acredita não é respeitado, isso importa. Isso é relevante. A segunda dica para você aí eliminar a codependência é você construir uma identidade que está além do papel de cuidador, do papel aí de salvador das pessoas ao seu redor, né? Um para-casa. Adoro dar para-casa para cliente, mas enfim, um para-casa aí para você que está me assistindo, você pode se perguntar, né? Quem que você é quando você não está resolvendo, cuidando o problema dos outros, né? Quem que é você? Além aí do cuidador, além aí da salvadora da pátria. As pessoas codependentes, gente, elas constroem
a identidade, a personalidade delas como sendo aí necessárias para os outros. Então, a identidade da pessoa codependente é assim: eu sou necessária para o outro. E aí eu vou trazer um lembrete. Você não precisa ser indispensável para você ser amado. Você merece sim, né? Você tem o direito, como ser humano, de ter e manter relacionamentos em que você possa apenas existir, em que você aí não precise servir o outro. Só a sua existência basta para você aí construir um relacionamento. Você merece isso. Isso é um direito seu. Uma outra dica, terceira, é você aí fortalecer a sua rede de apoio. Então, é muito comum, tá, gente? O codependente ele ter uma pessoa ou um grupo de pessoas como o centro emocional dele. Então, às vezes a pessoa tem ali, né, o parceiro, a parceira, ou então a família como um todo, aí vira aí o salvador da família, né? A pessoa que resolve os problemas da família. Enfim, quando a gente tem aí, né, diferentes fontes diferentes aí de conexão, a gente constrói sim resiliência. E eu tô falando aqui de diferentes fontes de conexão, não tô falando só de pessoa, não, tá? É você aí, né, ter família, amigos, mas também fontes de conexão consigo mesmo. Ou seja, você ter aí projeto pessoal, né? Você ter aí objetivos pessoais, você ter interesses, né, pessoais, hobbies pessoais, né, gostos pessoais. Então, isso também é uma forma de você construir resiliência. A quarta dica é você aí aprender a impor limites todos os seus relacionamentos, né? Impor limites é você aí comunicar de forma clara e saudável para o outro a forma como que você gostaria aí de ser tratado, né? De ser tratada como ser humano. Gente, eu gravei, tô cheia de parênteses, tô cheia de parênteses nesse vídeo, mas eu gravei um vídeo muito bacana com assim dicas detalhadas sobre o que que você tem que fazer para começar a impor limites nos seus relacionamentos. Eu vou colocar esse vídeo também na descrição e eu te aconselho a assistir depois que você assistir esse vídeo. Então vamos lá. Essas foram as dicas. Antes aí de eu terminar esse vídeo, eu queria aí fazer alguns lembretes, né? Então vamos lá. Primeiro lembrete: você pode sim sentir culpa e, ao mesmo tempo, colocar limites, tá? Você pode sentir culpa e colocar limites. O outro ponto que eu queria destacar é: você pode sim amar alguém sem abandonar a si mesmo. Você pode sim ajudar o outro, você pode ajudar uma outra pessoa sem carregar a vida dessa outra pessoa nas suas costas. Ajudar o outro não significa aí que você tem que carregar a vida dela nas costas. Ajudar o outro não significa que você tem que se responsabilizar pela vitória do outro. Eu comecei o vídeo com uma pergunta e vou terminar com uma outra pergunta. Você aí que está me assistindo, você está vivendo uma relação, um relacionamento baseado aí no amor ou baseado no medo, na angústia de perder
essa relação. Bom, gente, antes aí de eu dar o tchau, eu queria lembrar e ressaltar que um apoio, né, com um psicólogo é fundamental para você aí eliminar a codependência. Bom, gente, é isso. Para você que ficou até o final deste vídeo comigo, muitíssimo obrigada. Não se esqueça aí de me ajudar a divulgar o meu canal, de se inscrever caso você aí não esteja inscrito. E até a próxima pausa na sua navegação. Tchau!